Olá, paz, tudo bem? Pastor John aqui falando. Mais uma vez estamos aqui para estarmos aprendendo um pouco mais a respeito de temas importantes a respeito da palavra de Deus e no modo geral. Hoje nós estaremos falando sobre cristão e política, o cristianismo, a igreja e a política num modo bem resumido. Vamos tomar como base o texto de Provérbios 29, versículo de número 2, que diz assim: quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o ímpio governa, o povo geme. Cristão em política sempre é um tema que gera muitas polêmicas. Por quê? Porque muitos têm certos tipos de pensamentos diferentes de outros grupos de pessoas. Alguns pensam que o cristão ou o cristianismo ou a igreja não deve se envolver com o meio político. Outros já pegam e defendem o cristão de poder se envolver no meio político. É interessante nós notarmos que o texto do qual nós acabamos de ler, de Provérbios, Salomão, ele diz bem claro que quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo geme. Então, automaticamente, nós entendemos diante da palavra de Salomão que o povo que é justo, quando ele está de frente, quando ele está sobre a autoridade do Estado, quando ele está sobre a autoridade política, quando ele é temente à palavra de Deus e é justo com as suas atitudes, automaticamente vai gerar consequências positivas para o povo no qual está ali e que precisa ali do auxílio do Estado, do auxílio do governo no modo geral. Todo cristão, ele pode sim ter posicionamento político, ele pode ter envolvimento também político e também eu posso ir um pouco mais a fundo que todo cristão, ele também pode exercer cargos políticos. Tomamos como base os nossos grandes homens da fé do Antigo Testamento. Por mais que não podemos chamar de cristãos, intitulá-los cristão porque Cristo ainda não estava na terra, mas eram homens servos de Deus e temente a Deus. José foi um do governador do Egito, Davi foi um rei de Israel de excelente trabalho e exercício. Daniel foi um também dos primeiros ministros ali do rei que pôde ali também trabalhar com muita eficácia e sabedoria. Esses são somente alguns no quais a Bíblia relata, dentre muitos, que a Bíblia também vai nos relatar que foram grandes homens de Deus e tiveram grandes envolvimentos políticos. A diferença é que os mesmos eles estavam no envolvimento político de acordo com o que Deus queria para eles. Eu sei que nós, muitas das vezes, o mundo político no modo geral e até mesmo o envolvimento cristão e a igreja com a política no modo geral tem deixado muito a desejar. Por quê? Porque às vezes muitos se corrompem quando entram ali. E aí surgem aqueles jargões, surgem aqueles ditados populares que quando entra eles acabam se contaminando. Outros vão um pouco mais a fundo e dizem que até mesmo a política é coisa do inferno, é coisa do demônio porque Jesus está voltando. Só que Romanos capítulo 13, versículo 1, Deus vai dizer que toda a autoridade ela foi constituída por Deus, ou seja, todas as autoridades públicas colocadas, instituídas por Deus. Para quê? Para governar o povo e poder ali dar consequências positivas ao povo, segundo as atitudes boas do povo, ou também ali justificar as atitudes negativas do povo, dando ali as sanções, dando ali as penalidades ao povo, segundo as atitudes errôneas e erradas do povo. Então as autoridades, elas foram colocadas diretamente por Deus. Jesus, quando estava de frente a Pôncio Pilatos, ele mesmo vira para Pilatos naquele momento e fala: toda autoridade que você tem sobre mim, você só tem porque Deus te colocou aqui, porque Deus depositou essa autoridade sobre você. Ou seja, toda autoridade na terra, por mais que ela seja uma autoridade sobre nós, seres humanos e mortais, mesmo assim toda essa autoridade foi colocada por Deus. Então, acima de qualquer autoridade do homem, existe uma autoridade soberana, que é a autoridade divina, que é a autoridade de Deus. Então, todo controle, todo poder, ele está ligado diretamente a Deus. Seja no chefe de Estado, seja na administração pública no modo geral, por intermédio de políticos, prefeitos, deputados, vereadores, tudo que envolve a política, sejam eles colocados ali, eles foram colocados e está sob e debaixo de uma autoridade divina e espiritual. O problema é que muitos que estão ali, por mais que estejam colocados por uma vontade permissiva de Deus, muitos ainda não conseguem entender isto e não
presta o devido reverenciamento a Deus e, consequentemente, não consegue ter uma administração que vai gerar frutos positivos e bons para o povo. E automaticamente isso vai conseguindo fazer com que o povo vai enjoando cada vez mais da política, ficando desacreditado cada vez mais da política. E quando um cristão ele quer talvez pleitear algum cargo político, ou quando o cristão ele quer se envolver um pouco mais a respeito da política, logo sofre ali os julgamentos por parte dos próprios cristãos, porque nós muitas das vezes só conseguimos enxergar este lado negativo. Mas, em base nisso, nós entendemos que como vamos então agir para podermos tentar mudar essa situação? Será que se eu não me envolver, ou será que se eu não querer tocar neste assunto, ou a igreja no modo geral, as instituições religiosas, ou a igreja como eu, como você, corpo, templo, morada do Espírito Santo, não dermos valor necessário a isto, como será que vai acontecer? Vai acontecer o que Salomão diz: quando o ímpio governar, nós iremos gemer. Então o que nós devemos fazer é entendermos que o que faz uma pessoa ser corrupta dentro do ambiente onde supostamente é corrupto é o caráter pessoal da pessoa e não o sistema em si. O sistema pode até ser corrupto, de forma onde teórica ela não é para ser corrupta, mas o homem ele envolve os seus meios, os seus atalhos para poder ali corromper o sistema e ele automaticamente é corrompido por aquilo. Mas quando estamos diante da palavra de Deus, estamos debaixo de uma autoridade, entendemos que estamos debaixo de uma autoridade divina, automaticamente eu tenho que fazer aquilo que é de acordo com a vontade do Senhor. Então o cristão, a igreja no modo geral, todos nós temos o livre arbítrio e o direito de podermos envolver politicamente, dando opiniões, envolver politicamente, até mesmo procurando pleitear futuros cargos, ou envolver-se politicamente também ali sendo um conselheiro, sendo um auxiliador de pessoas no quais estão ali para poder supostamente ser canal de Deus, para poder abençoar o povo. Mesmo eles sendo colocados por Deus, eles são ministros do Senhor, como Romanos e Paulo em Romanos vai dizer, que eles são ministros colocados por Deus para poder ali governar diante do povo. Uma das nossas principais ações em cima disso, seja de um governo no qual eu destaco como positivo ou um governo no qual eu destaco como negativo, uma das nossas principais ações, Paulo vai dizer lá em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, do versículo 1 em diante, ele vai dizer que nós devemos orar por todos os homens, orar pelos reis, ou seja, orar pelos políticos, para que nós venhamos ter uma vida quieta e sossegada. Olha só que interessante o que Paulo vai dizer. A nossa atitude diante do meio político também, no modo geral, além de sermos pessoas que devemos lutar pelos nossos ideais, lutar pelo que nós acreditamos diante da palavra do Senhor, também devemos ali também orar, principalmente orarmos por essas pessoas, para que essas pessoas, Paulo vai dizer, venham alcançar a salvação. Porque a salvação não está restrita a somente um grupo de pessoas. A salvação ela é abrangente a todos aqueles que aceitam Jesus como Salvador de tua vida, seja essa pessoa um político ou seja essa pessoa um não político. Todos têm o direito da salvação. Então Paulo nos exorta a orarmos por essas pessoas, pelos reis, pelos políticos, pelos homens no modo geral, para que todos venham conseguir alcançar a salvação e, consequentemente, com a minha oração, nós venhamos ter uma vida quieta, uma vida de paz, uma vida de sossego. Nós muitas das vezes estamos confundindo as coisas e não queremos nos envolver politicamente pelos jargões ou acreditarmos que o sistema é corrupto, e pode ser que verdadeiramente 90% possa ser que sim, mas se nós deixarmos nos levar por esses jargões, nós iremos deixar a igreja muitas das vezes mesmo ser levada por qualquer tipo de situações que possam vir a constranger a igreja, constranger o cristianismo. Hoje nós vivemos em um estado laico, onde temos a liberdade e a oportunidade de ainda pregarmos o evangelho por diversas formas e maneiras. Mas imagina se não existisse talvez pessoas ali colocadas para poder ser um instrumento de Deus naquele local, que vem de base a nossa palavra, para poder tentar conduzir também e instruir os que ali estão, os governantes que ali estão, para poder andar de acordo com o caminho da palavra de Deus. Ou seja, são pessoas que são necessárias estarem ali para poder também conseguir levar
o máximo possível de acordo com a palavra do Senhor. Lá em Atos vai dizer que quando nós, Atos capítulo número 4, se eu não me engano, quando uma autoridade, ela coloca um projeto de lei, ela coloca uma ordenança que vai contra a palavra de Deus, nós então podemos ali não obedecê-la a mesma. Automaticamente estaremos entrando numa desobediência civil, mas numa obediência da palavra de Deus, para que não venhamos ser constantemente entrarmos em uma desobediência civil, é necessário que muitas das vezes pessoas venham estar ali dentro daquele sistema, não se corrompendo, mas sim fazendo a diferença naquele local para poder não adulterar os nossos princípios, não deixar levar a igreja para outros meios, outros rumos. Imagina comigo, hoje, tantas questões que vêm contra a palavra de Deus, que vêm completamente fora daquilo no qual nós acreditamos e confiamos. Por isso que são necessárias pessoas que são instruídas e colocadas por Deus, como diz Paulo em Romanos 13, colocadas pelo Senhor, as autoridades, para poder ali abençoar e para poderem ali ser instrumentos na mão de Deus, para poder ir de acordo com a palavra do Senhor o máximo possível e não sofrermos o bastante. Lembre-se, quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo geme. Então devemos entender que devemos orar pelos mesmos, mas que venha ter justiça sempre, e que o justo sempre venha estar no poder, governando, controlando, conduzindo, para o povo se alegrar cada vez mais. E acima de tudo, orarmos por eles, orarmos por todos esses. Estamos em ano eleitoral. Eu estou aqui e sou pastor, jamais serei político. Jamais pleitearei um cargo político. Estou aqui para ser pastor, mas cabe a mim te passar esta orientação. A igreja, a política, cada uma com as suas funções diante da sociedade, mas entendendo que são ferramentas necessárias para que venha cumprir-se a palavra de Deus e também conseguirmos ali andar de acordo com a palavra do Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus.